Pronto, nós aqui de volta, né? Como vocês podem observar, esse é o esqueminha que nós iremos trabalhar hoje, que fala sobre essas massas de ar. Então ele é, inclusive, um material que eu utilizei muitas imagens, porque nós vamos precisar dessas imagens para entender esses conceitos, tá bom? E como eu já falei no início, se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem lá no WhatsApp, que eu vou estar à inteira disposição de tentar tirar essas dúvidas para vocês, beleza? Então, galera, a nossa aula hoje ela vai tratar sobre as massas de ar e basicamente nós vamos entender também a circulação, né, desses ventos dentro do nosso planeta. Como é importante que a gente destacar que esse material ele pode gerar algumas confusões, mas é muito importante que vocês prestem atenção antes de resolver questões que envolvem esse assunto, beleza? Porque ele pode, dentro de um pequeno detalhe, levar vocês a cometerem alguns equívocos, tá? Então vamos lá. Sobre as massas de ar, a gente vai precisar destacar o seguinte. Como o próprio nome já passa uma ideia, né? Essas massas de ar, elas se encontram em constante movimentação, ok? Existe, inclusive, para alguns autores, a classificação de fatores, que foi o assunto do material anterior, que ele divide os fatores climáticos em dois grupos. O que nós chamamos de fatores estáticos, que seriam aqueles vistos no material passado, e o que eles chamam de fatores dinâmicos, que seria composto pelas essas massas de ar. Qual seria a diferença? Os estáticos é basicamente a ideia de estarem parado, fixo, que não se movimentam em um determinado local. Já os dinâmicos, como as massas de ar, ele vai fazer uma referência dessa intensa movimentação que essas massas executam ao longo de todo o ano e em diferentes partes do nosso planeta, tá bom? Então elas possuem uma movimentação constante e um ponto que é exatamente o que eu chamo a atenção aqui, para que vocês não venham a cometer um equívoco, é que essas massas de ar, esse vento, né, ele se desloca das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Então entenda, ó, se você chegar a ter alguma confusão de alta para baixa pressão, basta você lembrar que os ventos eles sopram das regiões mais frias, que são as áreas de alta pressão atmosférica, para as áreas mais quentes, beleza? É só você ir nessa linha. Ó. O vento ele sopra de uma área menos aquecida, que apresenta temperaturas mais baixas, para as áreas que apresentam temperaturas mais elevadas, beleza? Então os ventos eles possuem essa dinâmica. Eles saem de áreas de alta pressão, de temperatura mais fria, para as áreas de alta pressão, que são as áreas de temperaturas mais elevadas. Ok? Essas áreas, né, inclusive, elas são chamadas de anticiclonais e ciclonais. Basta você lembrar, ó, as áreas de alta pressão, eu coloquei até na ordem para você não confundir, elas são conhecidas de áreas anticiclonais. E as áreas de baixa pressão, as áreas quentes, são as ciclonais. Beleza? Então tenta gravar essas informações, porque vira e mexe você vai precisar lembrar desse conceito. Ó. Os ventos eles sopram das áreas de alta pressão, que são as áreas frias, para as áreas de baixa pressão, que são as áreas quentes. As áreas frias, também de alta pressão, são conhecidas como anticiclonais, e as áreas quentes, de baixa pressão, são conhecidas de zonas ciclonais. Beleza? Ó, elas são definidas, né, digamos assim, pela dinâmica das massas de ar, ou seja, é exatamente esse fluxo de alta para baixa pressão que vai fazer com que essas massas elas estejam em constante movimentação, né? Esse constante dinamismo aqui, como ele destaca mais abaixo. Aí eu fiz aqui um resuminho para você tentar gravar esse esqueminha na sua cabeça. Ó. Um local de temperaturas elevadas, ele vai apresentar uma área de baixa pressão atmosférica, que também pode ser conhecida como ciclonal.
Você vai entender aqui, ó, eu peguei X para representar essa área de baixa pressão atmosférica. O que é que você tem que perceber? Ó? Que os ventos eles sopram de baixo para cima, ou seja, num movimento ó, que a gente pode chamar de movimento horário, certo? Como se movimenta o ponteiro de um relógio, tá? Como se a gente também pudesse dizer aí que ele gira da sua direita para a esquerda. É um movimento horário, né? Podemos dizer assim, tá bom? Então, nas áreas de baixa pressão, que são as áreas mais quentes, o movimento do vento é exatamente dessa forma. Ele sai da camada mais superficial para as partes mais altas, como a gente já conversou em materiais anteriores, né? Alex, por que da parte mais superficial para a parte mais alta? Porque a parte mais superficial, próxima aqui de onde nós estamos, ela concentra mais gases. O solo ele transfere calor para esses gases, expande, deixando ele mais leve e ele começa a subir. E aí ele faz esse movimento de giro, né? Um giro horário, beleza? Já as áreas frias, de temperaturas mais baixas, elas serão classificadas como zonas de alta pressão atmosférica e conhecidas também como anticiclonais, porque elas fazem um movimento contrário do anterior que a gente estava conversando aqui. Aí eu peguei aqui Y e aí você inverte, né? Esse movimento agora ele vem das áreas mais altas, que são mais frias, para as partes mais superficiais. E o movimento será anti-horário, ou seja, da nossa esquerda para a direita, diferente do que a gente viu no esqueminha anterior, tá bom? Então tenta gravar essas informações, que eu garanto que você não vai esquecer mais. Lembra, o vento ele sopra de uma região mais fria para uma região mais quente. Essa região mais fria ela é conhecida como uma zona de alta pressão atmosférica, que pode ser também chamada de uma zona anticiclonal, tá? Ela faz esse movimento aí anti-horário, tá? Já as áreas mais quentes, elas são zonas de baixa pressão atmosférica e são conhecidas como zonas ciclonais. Elas fazem um movimento de vento saindo da superfície para a parte mais alta e no sentido horário, beleza? Se não pegou, volta de novo o vídeo, escuta mais uma vez que eu garanto que você consegue pegar essa informação de boa, tá bom? As massas de ar, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Nós temos as massas continentais, que são aquelas massas que se formam mais no interior do continente, tá bom? Essas massas, elas possuem como característica pouca umidade, então são massas secas, e por conta da ausência da umidade, serão massas quentes. Só que nós temos uma exceção, né? A exceção é quando essa massa ela se forma em uma área de floresta. Então, como as florestas elas contribuem para a produção de umidade, então ela acaba quebrando essa regra para as massas continentais. Então, no geral, as massas que se formam sobre o continente, elas são secas e quentes. Porém, se essa massa ela se formar sobre uma área de floresta, como acontece aqui na região norte do Brasil, que nós temos a presença da floresta amazônica, essa massa continental ela será quente, mas ela será também úmida, beleza? Além das massas continentais, nós teremos também as massas oceânicas, como o próprio nome já indica, né? São aquelas massas que se formam sobre o oceano, e essas massas elas sempre serão úmidas, devido à evaporação da água no oceano, e frias, né? Por conta dessa grande quantidade de umidade, beleza? Nós temos ainda as massas que se formam próximo à linha do Equador, que a gente vai chamar ela de tropicais, ou também podemos chamá-las de equatoriais, como é o caso do Brasil, tá? Elas são massas quentes. Nós temos as massas temperadas, que são aquelas que se formam entre o trópico e o Círculo Polar Antártico, que terão temperaturas frias. E nós temos as massas polares, que se formam lá abaixo dos círculos polares, que são massas geladas, tá bom? Ou seja, elas apresentam temperaturas muito abaixo de zero.
Então, no geral, essas são as massas que nós temos, digamos, circulando dentro do nosso planeta, tá? Aí eu vou dar um zoom aqui nesse esqueminha que mostra as massas de ar aqui no Brasil, para você entender um pouco. Ó. Aqui eu não vou conseguir riscar, mas você consegue perceber aqui que nos dois mapas nós temos aí, lá na parte superior, né, a linha do Equador, a linha imaginária do Equador, e na parte mais abaixo, ao sul, nós temos o Trópico de Capricórnio, que é o que corta o nosso país, né? Aí você percebe que, no geral, o Brasil, que não é o foco da nossa aula, a gente está vendo no geral mesmo, o Brasil ele tem a atuação de 5 massas de ar. Tá? Essas 5, elas atuam principalmente no período do verão, e no período do inverno, perdão, e no período do verão só atuam 4 massas. Uma das massas que vem lá da zona polar, elas não atuam no Brasil no período do verão. Mas isso é uma conversa de futuro. A gente vai só focar aqui a formação dessas massas dentro do continente ou do oceano. Então, no caso do Brasil, nós temos 2 massas próximas à linha do Equador. Aí elas serão chamadas de massas equatoriais. Mas você percebe que uma delas se forma sobre o Oceano Atlântico, que é o que banha o nosso país. E a outra, mais à esquerda, se forma no continente. Então, via regra, as continentais, tanto essa MSC de cima como a MTC mais lá embaixo, elas são massas continentais, então elas deveriam apresentar temperaturas elevadas e baixa umidade, né? Porém, a MSC, que é essa mais de cima, da esquerda, né? Como ela se forma sobre a floresta amazônica, ela será aquela exceção que a gente falou anteriormente, tá? Ela vai ter a presença da umidade por conta da influência da floresta amazônica. Então, eu trouxe um mapa só para você localizar. Ó. As massas aí da esquerda que se formam sobre o continente, as massas da direita que se formam sobre o oceano. As massas mais acima, próximo ao Equador, nós iremos chamar de massas equatoriais. As massas mais próximas dos trópicos, sendo ainda dentro da zona tropical, tá? Nós iremos chamá-las de tropicais. Nós temos massas temperadas, que não é o caso do Brasil, e as massas polares, que nós temos a atuação de uma que é a MPA, beleza? Então é mais ou menos por aí que vocês deverão lembrar a influência dessas massas dentro do nosso planeta, tá bom? O outro assunto é sobre a dinâmica dos ventos. E aí, sobre essa dinâmica dos ventos, galera, que ele vai fazer um aparato em relação à circulação do vento dentro do planeta, nós vamos ter 2 tipos de circulação, como vocês podem observar. Uma que nós chamamos de circulação primária, que ela é uma circulação constante, ela acontece frequentemente. E nós temos a circulação secundária, também chamada de temporária, que é aquela que acontece por períodos, né? Tá certo? Então, a diferença dela entre primária e secundária está exatamente no momento de atuação. As primárias acontecem frequentemente, todo ano, independente da estação, e as temporárias acontecem em períodos específicos, tá bom? Vamos começar pela primária, aí eu vou dar um zoom aqui também, para que eu possa explicar essa primária para vocês, ó. Vou aqui dar um zoom na imagem. Eu acredito que dá para vocês verem o que a gente tem aí. Ó, o que a gente precisa destacar aqui, galera, é o seguinte. É você localizar onde que está. Eu vou até diminuir aqui de novo para mim poder marcar. Ó. O que você precisa localizar aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor, para que o destaque ele fique mais visível, tá? Ó, você vai ter que destacar aqui a linha do Equador, que é essa bem no meio, que eu estou riscando aqui agora, tá? Você precisa observar o Trópico de Capricórnio, de Câncer, perdão, aqui em cima, e o Círculo Polar Ártico, aqui ao norte. Ao sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, beleza? Por que você tem que perceber essas delimitações, essas marcações?
Porque cada uma dessas massas, elas irão circular dentro dessas áreas aqui, tá bom? Que são chamadas de zonas tropicais, temperadas e polares, beleza? Outro destaque que vocês precisarão perceber, ok? Deixa eu puxar aqui, peraí. Anda, fifio. Pronto, aqui o amarelinho, né? Ó, outra marcação que vocês vão precisar aqui, galera, é os nomes das células de formação dessas massas de ar, dessas dinâmicas de vento. Então, dentro da zona tropical, que é essa parte aqui que fica entre os trópicos, nós vamos ter a atuação da célula de Hadley, tá bom? Que é como nós chamamos essa célula, tá? Entre aqui essa faixa temperada, que é entre o círculo polar aqui, ó, nessa parte e essa parte aqui, nós vamos ter o que ele chama aqui de célula de média latitude, mas vocês irão colocar como célula de Ferrel. Talvez aí no livro de vocês até tenha esse nome, tá? Mas vocês podem chamar também de célula de média latitude, mas ela é mais conhecida como a célula de Ferrel. F-E-R-R-E-L, Ferrel, tá? E nós temos mais em cima, esse aqui está correto, o que nós chamamos de célula polar. Então lembra, ó, nessa faixa aqui, ó, que eu estou tentando pintar de amarelo, vocês vão conseguir ver, ó, entre os trópicos, tá? Essa parte aqui do meio, nós iremos chamar de célula de Hadley. Essa parte aqui do temperado, aqui, ó, entre os círculos não, as zonas temperadas e os círculos polares, né? Nós vamos ter a célula de média latitude, que também pode ser chamada de célula de Ferrel, tá? E lá do círculo polar até o final, até o extremo, nós vamos ter as células polares. Aí o que é que você tem que lembrar? Professor, eu estou vendo aqui pelo material e tem vários riscos, mas é muito simples de você entender, galera. Lembra do nome de cada uma das células, está aqui marcado, ó, Hadley, de média latitude, que também pode ser chamada de Ferrel, e as polares. Aí o que é que você tem que perceber? Simples. Lembra que eu falei para você, nessa parte aqui do lado, ó, que os ventos eles sopram da parte mais fria para a parte mais quente. Então você vai ter que observar que existe um ciclo aqui dentro dessas zonas. Então, as massas que atuam e que trazem umidade para as regiões próximas ao Equador, elas, de certa forma, né, irão ser formadas nos círculos, nas zonas temperadas, nos trópicos, e aí elas saem da parte fria, que é o trópico, e se direcionam para a linha do Equador. Chegando no Equador, ela aquece, sobe, e aí retorna de novo para o trópico. Chegando no trópico, ela resfria, desce de novo em direção ao Equador. E ela vai fazendo esse ciclo. Lá na zona temperada, essa umidade ela é formada no círculo polar. Por quê? Porque o círculo polar ele é mais frio do que no trópico. Então essa umidade ela vem do círculo polar, chega até o trópico, ela aquece, né? Ela perde um pouco da umidade, e aí ela retorna de novo para o círculo polar. Do círculo polar, ela resfria, desce de novo em direção aos trópicos. E assim nós vamos tendo esse ciclo. Lá no extremo dos polos, essa massa ela vem em direção aos círculos polares, resfria e volta. Então, o que é que eu quero que você entenda? Ó? Que a célula de Hadley, ela explica exatamente a formação dessas massas úmidas nos trópicos, em direção ao Equador. Tá? Então ela vem, ela joga a umidade, ela aquece, sobe de novo em direção aos trópicos. Já na célula de Ferrel, ele define, né, que a umidade ela se forma nos círculos polares em direção ao trópico. E aí vai nesse mesmo ciclo. Lá nas zonas polares, elas se formam no extremo desses polos, vão em direção aos círculos polares, aquece e volta de novo. E aí vai tendo sempre esse ciclo. Então é esse ciclo das massas se formando nas partes mais frias em direção às partes mais quentes que nós chamamos de célula. Tá?
Então nós temos uma célula que explica essa atuação na parte tropical, que é a de Hadley. Nós temos uma célula que explica essa atuação na zona temperada, que é a de Ferrel. E nós temos uma célula que explica essa atuação nos círculos polares, que é a célula polar. Então você só tem que encaixar o nome correto para cada área. Então se ele estiver falando do centro do planeta, célula de Hadley. Se ele estiver falando das zonas temperadas, célula de Ferrel. E se ele estiver falando das zonas polares, células polares. Beleza? É isso. Vamos passar aqui mais para frente. Vamos continuar aqui com essa imagem ampliada. Nós vamos ter a circulação temporária ou circulação secundária. O que é que nós vamos destacar aqui? As brisas. Tá? Essa imagem de cima, que tem essas duas casinhas aí, percebam que a casinha da esquerda está representando o dia e a casinha da direita está representando a noite. Então, no caso da casinha da esquerda, nós iremos chamar de brisa marinha, que ela acontece durante o dia. E a da direita, a brisa terrestre, aí eu ia falar a célula, né? Que ela acontece durante a noite. Então, tenta lembrar isso aí. Eu poderia até ter escrito, mas acabei esquecendo. Deixa eu diminuir aqui, só para me colocar aqui uma referência. Ó. Aqui seria a brisa, B de brisa, M de marinha, que acontece durante o dia. Ó. E aqui nós temos a brisa, Tzinho de terrestre, que acontece durante a noite. Então, vou lá de novo dar aqui o zoom. Alex, por que essas brisas acontecem nesses horários? É isso que a gente precisa entender. Lembra que eu disse para vocês que o continente ele aquece mais rápido do que a superfície marinha, certo? Então, qual a lógica da brisa? As brisas, elas explicam exatamente qual a direção o vento ele toma ao longo do dia, tá? Ou ao longo da noite. Então, o que você tem que lembrar? Que ao longo do dia, durante o dia, toda a umidade, todo aquele ventinho gostoso que nós ganhamos aqui no continente, ele vem do oceano, isso durante o dia. Por isso que nós chamamos de brisa marinha. Por quê? Porque ela ainda não aqueceu, ela ainda está fria, e aí ela sopra em direção ao continente. Lembra? Ó, os ventos sopram da parte mais fria para a parte mais quente. Como o continente ele aquece mais rápido, então a superfície terrestre ela, ao longo do dia vai estar mais aquecida do que a superfície da água. Por isso que o vento, vocês podem ver aí na setinha azul, ele sopra do oceano para o continente. E aí nós chamamos de brisa marinha. À noite é o inverso. O ventinho frio que nós sentimos, ele está sendo formado no próprio continente e indo em direção ao oceano. Por quê? Porque ao longo do dia, né, essa superfície marinha ela já aqueceu. E a areia, o continente, como ela perde calor muito rápido, assim como ela ganha, ela já vai estar fria. Então, ó, a massa úmida ela se forma sobre o continente e vai em direção ao oceano ao longo da noite. Tá? Então, o ventinho gostoso com umidade ao longo do dia vem do mar. Porque a superfície do mar está fria e o continente já está quente. Por isso nós chamamos de brisa marinha. E à noite ela se inverte. Ela vai soprar do continente porque resfria mais rápido em direção ao oceano que agora está aquecido. Quer fazer um teste bem simples disso, galera? Quando você for à praia para passar o dia e vir só no outro, se você for numa duna, durante o dia você vai ver que a areia está insuportável de quente. Mas se quando você sair dessa duna for para o mar, ele vai estar gelado. Quando for à noite, você vai ver que inverte. Se você for tomar banho de mar à noite, a água está gelada. Ela está mais quente, na verdade, ela está morna. E quando você vai lá na duna, à noite, a areia é bem fria, que é exatamente por conta desse ganho e dessa perda de temperatura. Tá? Então isso aí é o que nós chamamos de brisas, tá? Cuidado só para não confundir o horário. Durante o dia é a brisa marinha, durante a noite é a brisa terrestre, tá bom?
E o último aqui, galera, são sobre as monções, tá? Essas monções que são mais comuns nos países asiáticos, por isso que eu peguei essa imagem. Mas aqui no Brasil também elas acontecem, só que com uma frequência menor, que seriam as famosas chuvas de verão ou de inverno, vai depender do período. Mas o que eu quero que você entenda é basicamente o mesmo conceito das brisas. Durante o inverno, que as temperaturas são menores, né, o continente ele vai estar mais frio do que o oceano. Acabei de explicar, né? Por quê? Porque o continente ele se aquece mais rápido ou perde temperatura mais rápido do que a superfície marinha. Então, durante o inverno, os ventos, essas monções, elas saem do continente em direção ao oceano. Então, o aquecimento que o oceano recebe, ele recebe exatamente do continente. E nas monções de verão é o contrário. O continente ele está mais aquecido, o mar menos aquecido, e aí esse vento começa a soprar do mar em direção ao continente, tá? E aí geralmente nas monções de verão, especialmente em países asiáticos, né, ou outros países que apresentam relevo alto, lá na Ásia nós temos a famosa o Himalaia, né, que é onde fica o ponto mais alto do planeta, que é o Everest. Eles trazem chuvas num nível muito elevado. Isso será um assunto que nós veremos no futuro, beleza? Então, galera, essa era a nossa aula de hoje, era o conteúdo que a gente precisava ver hoje, tá? Provavelmente vocês terão algumas dúvidas, mas nós vamos tirar essas dúvidas no decorrer de outros momentos, beleza?